Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o podcast Desbravando a Indústria 4.0, projeto este desenvolvido pelo NEAI, Núcleo de Estudos Aplicados em Indústria 4.0. Sejam bem-vindos ao podcast Desbravando a Indústria 4.0. Sou o William Klug. E eu sou o Gustavo do Pro. No campo da Indústria 4.0, o Big Data é uma área de conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de dados grandes demais para serem analisados por sistemas tradicionais. Isso é fascinante, já que esse pilar é um mecanismo estratégico de análise, isso porque ao coletar, organizar e permitir a interpretação dos dados obtidos é possível obter insights importantes sobre questões variadas. Com o intuito de desbravar um pouco sobre a temática Big Data, convidamos o pesquisador Guilherme. Tudo bem? Bem, William. Obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje conversando um pouco mais sobre a temática. Nós que agradecemos. Guilherme Brits Benites é graduando e mestre em Engenharia de Produção, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também é pesquisador do NEL, que é o Núcleo de Engenharia Organizacional. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, William. Bom, para iniciar a conversa aqui, Guilherme, primeira pergunta. Como podemos relacionar o conceito de Smart Supply Chain com o Big Data? Excelente pergunta, Gustavo. Então, de novo, pessoal, eu agradeço a oportunidade de vir conversar um pouco mais sobre Big Data e as suas aplicações, né, a nível da indústria, a nível da empresa e também cadeia de suprimentos. Então, a primeira pergunta é muito importante porque boa parte dos estudos que analisam a parte de transformação digital na cadeia de suprimentos, que a gente chama de Smart Supply Chain, usa duas tecnologias como base para conseguir habilitar o que nós conhecemos como Smart Supply Chain. A primeira é a Internet das Coisas, que basicamente fala de conectividade e rastreabilidade das informações e como tu vai gerenciar esses dados. E é nesse campo que a gente vai entrar hoje nessa discussão. Então, basicamente, que é sobre como esses dados podem ser organizados e gerenciados a partir da tecnologia que é conhecida como Big Data. Existem alguns pontos importantes que depois eu vou mencionando ao longo da conversa sobre o Big Data, né, características dele, perfil dentro do Brasil, enfim. Mas respondendo à pergunta do Gustavo em relação a qual a relação do Big Data com a Smart Supply Chain, é basicamente como que tu vai gerenciar essas informações com os principais atores da tua cadeia de suprimentos, ou seja, a tua empresa, então, a empresa focal, você empresário que tem sua empresa, manufatureira, enfim, ou uma prestadora de serviços, e que se relaciona com os diferentes elos da cadeia de suprimentos, que seriam os clientes e os fornecedores. Então, o grande X da questão aqui, quando a gente fala Big Data versus Smart Supply Chain, é como que essa informação vai ser trocada com esses dois principais players com a empresa focal, né, fornecedores e clientes. Outro ponto interessante que a gente também tem para discutir é o lado interno. Então, o que eu mencionei para vocês aqui é o lado externo, né? Como que os relacionamentos acontecem dentro da cadeia de suprimentos que a tornam inteligente. Mas a empresa também tem que olhar para o próprio umbigo, né? E verificar como que ela vai fazer essa gestão eficiente de dados, né? Então, primeiramente, o que precisa para a gente conseguir habilitar um Smart Supply Chain a partir da gestão de Big Data? A gente precisa olhar para processos internos da empresa, desde operações logísticas internas, como manuseio, distribuição de componentes, peças, produtos, a parte de logística interna, mas a gente também precisa considerar como que essa informação é passada. E o Big Data é justamente essa tecnologia que entra aí para ajudar, né, a ter uma gestão eficiente interna da empresa, para posteriormente a empresa conseguir fazer uma gestão externa com os seus parceiros dentro da cadeia de suprimentos, tá? E a gente chama de Smart Supply Chain não só o Big Data, né? Ele é uma parte que entra dentro do conceito de cadeia de suprimentos inteligente, né? Existem outras tecnologias integradoras que também fazem parte, aí, como o IoT, a inteligência artificial, a computação em nuvem, né? Que são tecnologias base da indústria 4.0. Então, de forma geral, essa seria a relação, né, do Big Data com Smart Supply Chain. Maravilha. E aqui é uma pergunta bem pessoal nossa aqui. Como estamos em um grupo de pesquisa que visa medir o nível de maturidade das indústrias da região sul do Rio Grande do Sul quanto aos conceitos da indústria 4.0,
Como o senhor aplicaria o ecossistema de inovação nessas indústrias que são newcomers, nesse conceito? Tá, é uma excelente pergunta, Gustavo. Inclusive, esse foi um dos projetos que a gente desenvolveu quando eu fiz o doutorado na URGS. Então, o meu projeto foi sobre a criação de ecossistemas, principalmente para essas pequenas e médias empresas. E agora, dentro da minha pesquisa de pós-doutorado, estamos trabalhando com essa criação de ecossistemas para startups, né? Que seriam as empresas que estão entrando aí no mercado. E um ponto importante que a gente tem aqui, justamente para relacionar. Vamos começar assim, relacionando Big Data com ecossistemas de inovação. Sim, a gente precisa, em certo ponto, ter uma gestão eficiente de dados, uma organização das informações, para que seja possível que as empresas dentro desse ecossistema colaborem e consigam, então, desenvolver projetos de inovação ou consigam desenvolver políticas de colaboração justamente para fomentar o desenvolvimento tecnológico rumo à indústria 4.0. Então, existem vários fatores, né? Se a gente for falar de ecossistemas de inovação, eu poderia passar aqui a tarde inteira conversando com vocês sobre políticas, formas de colaboração, fomentos que podem existir, diferentes níveis de colaboração, quais são as tecnologias que podem ajudar a integrar um ecossistema para ir para a indústria 4.0. Mas como o foco específico da conversa de hoje é o Big Data e a parte de análise de dados e gestão, então eu diria assim que essa tecnologia cai muito bem quando a gente tem uma plataforma, né? Quando falamos de ecossistemas, a gente fala principalmente de plataformas, onde esses stakeholders ou esses players do ecossistema vão estar lá dentro atuando com seus próprios objetivos, mas que existe um objetivo maior dentro dessa plataforma, que pode ser, por exemplo, desenvolver novos produtos para o mercado, ou pode ser, por exemplo, um ecossistema de uma incubadora tecnológica que busca introduzir novas startups no mercado. Então, tudo isso é importante a gente ter uma tecnologia como o Big Data por detrás, justamente para conseguir alinhar atividades, operações, para que essas empresas consigam trabalhar de maneira colaborativa e orgânica, né? Que é um conceito muito usado dentro da indústria 4.0. Muito bem. Para o senhor, qual é a melhor forma da gente gerenciar stakeholders e como isso se relaciona com o Big Data atualmente? Bom, não existe uma receita mágica, Gustavo, para a gente conseguir gerenciar stakeholders, porque a gente pode ter diferentes tipos de ecossistema. A gente pode ter, por exemplo, um ecossistema de uma empresa do setor automobilístico, né? Por exemplo, uma General Motors da vida, onde ela tem um ecossistema, ela tem uma plataforma de produto, onde são confeccionados os seus carros, né, lá dentro, e existem outros atores da própria cadeia de suprimentos da GM trabalhando dentro da unidade da GM, fornecendo essas peças e componentes, onde eles respondem exclusivamente à GM, porque ela trouxe para dentro da unidade dela. Isso é um exemplo. Outro exemplo que a gente pode ter, por exemplo, é o caso que eu trabalhei, que é de pequenas e médias empresas, então, onde não tem um líder do ecossistema ou da plataforma, e essas empresas precisam se coordenar de forma colaborativa para que consigam conjuntamente desenvolver projetos, né, de inovação, então, de forma sinérgica. Outro ponto importante que eu posso trazer de exemplo aqui, já vou relacionar com Big Data para fazer mais sentido para vocês, mas outro ponto importante a gente pode considerar, por exemplo, o Vale do Silício, que eu diria que é o maior ecossistema de inovação no mundo. Então, o objetivo deles é fomentar a inovação tecnológica, criar startups, criar grandes empresas como, por exemplo, a Apple, a Amazon, enfim, a Microsoft tem suas próprias plataformas onde existem desenvolvedores de startups ou micro e pequenas empresas trabalhando em soluções conjuntas com essas empresas. Então, existem diferentes formas de lidar, diferentes níveis de liderança, onde a empresa vai ter uma voz mais participativa ou não. E o Big Data justamente entra nesse ponto aqui para que exista uma maior transparência de comunicação entre esses atores. Então, é uma tecnologia que Big Data não é só uma grande quantidade de dados, apesar do conceito ter sido originado no começo dos anos 90, principalmente nas aplicações da NASA, né, que considerava muito 3 pontos, né, os 3 Vs que a gente chama, que é velocidade, variedade e volume, né. E mais recentemente agora entram mais 2 Vs, né, que seria então veracidade, que entra muito a questão de cibersegurança, transparência da informação e o valor que essa informação tem, né. E o Big Data é justamente esse ponto, é conseguir passar de forma transparente, verídica e com valor essas informações entre esses atores dentro do ecossistema, para que eles consigam atingir o objetivo estratégico
do ecossistema e até mesmo atingir seus próprios objetivos internos, né? Então é para isso que essa tecnologia está aí hoje, justamente para que consiga reforçar e criar uma transparência e uma relação de médio a longo prazo entre os atores do ecossistema. Quando o Big Data se torna Smart Data? Essa é uma excelente pergunta, porque eu já vou responder com o perfil do que a gente encontrou nas nossas pesquisas. Quando a gente fez um levantamento de quais seriam as tecnologias base da indústria 4.0 lá em 2017, tá? Então a gente tem estudos assim que a gente publicou, onde inclusive são alguns dos mais citados na área de indústria 4.0, né? O nosso grupo de pesquisa, falando que existem 4 tecnologias base da indústria 4.0, que seria a internet das coisas, seria cloud computing, o big data analytics ou big data e inteligência artificial, tá, pessoal? Parte de análise. Normalmente, quando a gente vai olhar estudos assim de Big Data, muitos autores relacionam Big Data Analytics, então não só Big Data. E o que nós encontramos no nosso estudo? Que existe Big Data nas empresas no Brasil, mas não existe Big Data Analytics em muitas dessas empresas. Então, o que acontece? As empresas têm sensoriamento, têm sistemas que estão computando essas informações, esses dados, mas eles não estão organizados. E as empresas não conseguem tomar decisão a partir desses dados. Então, o que a gente considera um Smart Data? É quando, a partir dessa organização dos dados, já começa a entrar a parte de Analytics ali dentro. Então, são dados organizados de forma inteligente, onde a empresa consegue trabalhar com, por exemplo, algoritmos de Machine Learning ou até mesmo Deep Learning, para conseguir analisar esses dados e identificar padrão dentro desse banco de dados, né? E até mesmo fazer, por exemplo, modelos de predição, né? Uma previsão de demanda, ou uma predição do que vai acontecer em algum processo, um estudo de mercado, talvez possa entrar ali dentro, né, como exemplo. Então, quando a gente está falando especificamente de Smart Data, já entra mais a parte de análise de dados mesmo, não só organização. Sim, sim. Conforme a sua publicação na revista Gestão e Desenvolvimento, relacionando com o Big Data, qual o grau de importância de uma organização de processos decisórios para uma aplicabilidade dos princípios Lean? Tá. Essa é uma excelente pergunta, então, porque a gente tem ouvido falar nos últimos anos, principalmente ali em 2017, 2018, quando a indústria 4.0 ainda estava muito incipiente no Brasil, que Lean e indústria 4.0 eram opostos. Por quê? Primeiro porque Lean olha muito para o lado humano, o aspecto humano, e a indústria 4.0 olha muito para o lado automatizado. Então, autonomia de quem? Do ser humano, né? Basicamente é isso que muitos estudos da indústria 4.0 trazem. E a gente já viu isso, que essa barreira foi quebrada, né? Isso foi desmistificado ao longo do tempo, que tu precisa, para ir para a indústria 4.0, de Lean. E depois da indústria 4.0, que tu implementa algumas tecnologias da indústria 4.0, tu ainda volta para o Lean. Por quê? Porque tu precisa ter uma melhora eficiente dos teus processos, tu precisa de um Kaizen, de forma geral, né? Uma melhoria contínua dentro da tua empresa. E o Big Data se relaciona fortemente dentro aqui dessa parte de gestão da qualidade, ou um sistema Toyota de produção, manufatura enxuta, enfim, principalmente porque ele ajuda a garantir essa qualidade a partir do monitoramento e controle das informações, organização dessas informações, de forma que o gestor ou tomador de decisão da organização consiga, então, trabalhar com essa informação que foi coletada, processada e organizada, justamente para que consiga obter uma eficiência de qualidade dentro do seu processo e que consiga desenvolver o seu sistema Lean, né, enxuto. E as ferramentas Lean, por exemplo, Just in Time, Kanban, Kaizen, se a gente falar, por exemplo, de Renjunka, que é nivelamento da produção, ou até mesmo Jidoka, que é automação, são todos conceitos Lean, né? E o Big Data encaixa perfeitamente dentro desses conceitos. Por quê? Porque ele vai ajudar a organizar essas informações, esses dados, para que tenha uma maior celeridade e um maior aproveitamento dentro das linhas de produção da empresa, né? Então, existe uma forte sinergia entre a tecnologia Big Data e a parte de análise de dados com a manufatura enxuta. Por quê? Porque ele garante a melhoria contínua das organizações. Muito bem. Agora, comenta um pouco para nós sobre o NEO, o Núcleo de Engenharia Organizacional, que o senhor tem trabalhado. Certo. O Núcleo de Engenharia Organizacional é um grupo de pesquisa da URGS. Ele é coordenado pelo professor Alejandro Frank. Atualmente ele é o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Transportes da URGS. Inclusive, há um programa de conceito 7 na CAPES, né? Então, só existem 2 na área de engenharia de produção no nosso país,
sendo que a URGS é então é um motivo de orgulho do nosso grupo e o meu também, né, de estar trabalhando num grupo que tem um alto nível, dentro de um programa de alto nível de excelência. E, além disso, a gente tem o professor Alejandro, a gente também tem o professor Néstor Ayala, que é o subcoordenador, e ambos vêm trabalhando em muitas frentes aqui para ajudar o desenvolvimento tecnológico da indústria 4.0 no país. Não é único e exclusivamente indústria 4.0 que a gente trabalha também, tá? A gente trabalha em servitização, inovação dentro da indústria, a gente tem uma linha de sustentabilidade, uma linha de trabalho inteligente, né? Como a transformação digital afeta o trabalho do futuro. E o que a gente vem fazendo nos últimos anos? Justamente entrando nessas iniciativas de indústria 4.0 para ajudar a desenvolver os conceitos, tecnologias 4.0 no nosso país. Então, o que a gente tem feito, assim, eu posso citar de exemplo para vocês. Tem esse projeto que eu fiz durante o meu doutorado, que foi a Aliança Local para a Manufatura Avançada, ou ALMA 4.0, esse é o nome do nosso grupo, que a gente desenvolveu uma solução complexa para a indústria 4.0, a partir da criação de um ecossistema de inovação. E mais recentemente a gente vem trabalhando na rede RS 4.0, que é aqui do estado do Rio Grande do Sul, e eu venho trabalhando dentro do GT, né? Então, um grupo de trabalho para alavancar ecossistemas de inovação para as startups, né? Startups que trabalham com tecnologias e conceitos 4.0. E a nível nacional, o que a gente vem fazendo atualmente? A gente tem um projeto, a gente vem trabalhando junto com a Câmara Brasileira da Indústria 4.0. Foi criada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Economia e outras grandes entidades que existem aqui no nosso país, por exemplo, como a Confederação Nacional da Indústria, a ABINE, a ABIMAC, enfim, a SENAI. Então, são várias siglas aí, várias instituições, assim, principais instituições, né, tanto da parte acadêmica quanto empresarial e governamental, atuando num modelo que a gente chama de hélice tripla, né, quando tem universidade, governo e indústria colaborando, justamente para fomentar editais para criar demonstradores para a indústria 4.0. O que seria um demonstrador? É um espaço ou um ambiente controlado onde é desenvolvido um conceito ou uma tecnologia, nesse caso, da indústria 4.0, para mostrar a viabilidade para o mercado, né, e como consequência a escalabilidade. Então, por exemplo, a gente poderia pegar o que o Brasil vem buscando nos últimos anos, implementar e desenvolver tecnologia de 5G no nosso país. Então, isso entra dentro aqui desse conceito. O nosso objetivo é criar editais, né, que fomentem e construam esses espaços para essas aplicações de 5G, por exemplo. Esse é um exemplo que eu dei para vocês. Nosso foco, além disso, né, desses projetos de fomento à indústria 4.0, também é muito na parte acadêmica. Então, publicação de artigos em periódicos internacionais, desenvolvendo o conceito de indústria 4.0 a partir de outras frentes, né? Por exemplo, Smart Supply Chain, que foi a primeira pergunta que vocês fizeram, ecossistemas de inovação, Smart Work, então, o futuro do trabalho inteligente, Green Supply Chain, então, a parte de sustentabilidade dentro da cadeia de suprimentos. Todos esses pontos, além de servitização, inovação, essas áreas, então, também, a gente vem trabalhando aí com pesquisa forte e aplicada, né? Então, o nosso grande objetivo como grupo de pesquisa é, claro, buscar o reconhecimento nacional e internacional, mas também ajudar o país a se desenvolver tecnologicamente e entrar dentro da jornada 4.0. Maravilha, um ótimo projeto que tem aí. Bom, Guilherme, foi um prazer conversar contigo. E agora a gente vai te deixar um espaço aqui para tu transmitir uma mensagem que tu queira aí para os ouvintes do nosso podcast. Bom, agradeço a oportunidade de participação para o William, para o Gustavo, que se dedicaram aí para fazer esse podcast. Pessoal, se eu tivesse que deixar uma mensagem, assim, principalmente para o pessoal da indústria e também para o pessoal da academia, né? Mas serve mais para o pessoal da indústria. Não tenham medo de dar os primeiros passos quando eu falo de indústria 4.0, tá? Eu sei que pode existir muita incerteza, principalmente sobre o retorno do investimento, custos, né? Mas existem muitas belas iniciativas que vêm acontecendo no nosso país, né? E que já se mostrou que é possível chegar lá. Principalmente você, empresário, que é de pequena e média empresa. Por eu já ter tido a experiência de trabalhar com empresários desse segmento, é possível chegar lá a partir da colaboração, então colaborando com diferentes agentes. Nos procurem, nos busquem dentro ali da URGS, no departamento de
engenharia de produção, o NEL, vai no nosso site do NEL, da URGS ali. Então a gente pode ajudar vocês, a gente pode fazer projetos conjuntos. Então a nossa ideia é realmente ajudar o pessoal, né, principalmente da indústria e até mesmo a sociedade como um todo a entender o que é a indústria 4.0 e entrar dentro dessa jornada de transformação digital. Então o meu aviso é que principalmente deixem de lado esse medo cultural, né, o medo da incerteza, porque essa onda tá chegando, né, já chegou em muitos países desenvolvidos como a Alemanha, Estados Unidos, e tá chegando aí para ajudar vocês a se desenvolverem, né? Então tem que entrar dentro, surfar essa onda para não acabar defasado. Né? Então, e a gente tá aí para ajudar. Seria basicamente isso.